Boa tarde, povo brasileiro. Hoje nosso programa falará sobre as crises gregas e brasileira. Nós convidamos para o programa de hoje o economista Jarbas, que é doutor em economia. O programa será feito no formato de uma entrevista. Agora irei apresentar o nosso convidado. Bom dia, doutor Jarbas. Como você está? Bom dia, Evaristo. Estou muito contente, pois será um prazer participar do seu programa. É uma honra. Podemos começar as perguntas? Claro. Então, para os espectadores ficarem informados, primeiramente falaremos sobre a crise grega e depois sobre a crise brasileira, onde o Dr. Jarbas responderá a pergunta: e se o Brasil estivesse na zona do euro? E que comecem as perguntas. Primeira pergunta: por que a Grécia está nessa situação? A Grécia gastou bem mais do que podia nessa última década, pedindo empréstimos pesados e deixando sua economia refém da crescente dívida. Nesse período, os gastos públicos foram às alturas e os salários do funcionalismo praticamente dobraram. Enquanto os cofres públicos eram esvaziados pelos gastos, a receita era atingida pela evasão dos impostos. A Grécia estava completamente despreparada quando chegou a crise global de crédito e, em 2009, registrou déficit orçamental de 13,6% do PIB e enfrenta atualmente uma dívida de 300 bilhões de euros. O montante da dívida deixou investidores relutantes em emprestar mais dinheiro ao país. Hoje, eles exigem juros bem mais altos para os novos empréstimos. Essa situação é particularmente preocupante, porque a Grécia depende de novos empréstimos para refinanciar mais de 50 bilhões de euros em dívidas nesse ano. Por que a situação causa tanta preocupação fora da Grécia? Bom, todo mundo na zona do euro, e qualquer um que negocie com a zona do euro, é afetado por causa do impacto da crise grega sobre a moeda comum europeia. Teme-se que o problema da crise nos mercados financeiros internacionais provoque um efeito dominó, derrubando outros membros da zona do euro cujas economias são enfraquecidas, como Portugal, Irlanda, Itália e Espanha. Todos eles enfrentam desafios para reequilibrar suas contas. Quais são os efeitos da crise grega aqui no Brasil? Seremos afetados? A crise grega pode sim afetar o Brasil negativamente. Esse conflito entre a Grécia e a zona do euro pode ter algumas consequências aqui no Brasil. São eles a alta do dólar, diminuição nas importações e aumento das taxas de juros. A atual situação econômica do país faz com que qualquer piora na economia mundial tenha efeito negativo para o país. E essa foi nossa última pergunta sobre a crise grega. Agora falaremos sobre os problemas que o Brasil vem enfrentando. Essa parte do programa vai ser diferente da primeira. O nosso entrevistado, Dr. Jarbas, vai ler um texto falando sobre a crise brasileira e depois eu farei 2 perguntas para ele. Dr. Jarbas, o senhor já pode começar. A situação fiscal no Brasil tem piorado recentemente, com desequilíbrio nas contas públicas, o governo gastando mais do que arrecada em impostos. Com isso, a dívida do governo, que vinha caindo desde 2002, ficou estável em 2013 e subiu em 2014, algo que não acontecia de forma consistente há quase uma década. Além de uma deterioração fiscal, nos últimos anos se observou uma tentativa de direcionamento político da economia. Um exemplo é o uso da Petrobras para evitar o aumento no preço dos combustíveis antes da eleição, e para uma nacionalização do pré-sal. Com a combinação da fragilidade fiscal, o intervencionismo econômico e uma recuperação econômica dos Estados Unidos, investidores passaram a retirar seu dinheiro do Brasil, tido como cada vez mais arriscado por causa dessas políticas, e levar ele de volta para outros países, tido como menos arriscado, levando a uma desvalorização do real. Toda essa incerteza faz com que as pessoas percebam maior risco e atrasem o consumo e investimento, desacelerando a economia. Agora que o senhor já leu seu texto, farei as 2 perguntas. Primeira pergunta: o Brasil pode chegar a uma situação igual à da Grécia? Bom, é muito difícil o Brasil chegar a essa situação. Em primeiro lugar, o Brasil tem uma moeda própria, o que faz com que a taxa de câmbio torne a balança comercial mais favorável. Em segundo lugar, o país possui uma economia mais robusta e diversificada que a grega, o que faz com que consigamos manter nossas exportações apesar de problemas pontuais de determinadas mercadorias. Além disso, a dívida brasileira em relação ao PIB é bem menor do que a grega. A Grécia deve 117% do seu PIB e o Brasil cerca de 60%. O último fator mostra uma posição de conforto para o Brasil, são as reservas. O recomendável é que o país tenha em seus cofres ao menos 3 vezes o valor gasto em um mês de importação. A Grécia não chega a isso. O Brasil tem equivalente a 12 meses. O que aconteceria se o Brasil estivesse na zona do euro? O Brasil, por ser um país em desenvolvimento, apresenta uma economia ainda um pouco fraca, instável e, por causa da atual situação econômica que vivemos no país,
qualquer crise na economia mundial pode ter maus efeitos no país. Por essa razão, os mercados do mundo ficam mais desconfiados do Brasil, assim como acontece com outros países emergentes em meio à crise mundial. Com a desconfiança, faria o Brasil pagar mais impostos, e assim sucessivamente, fazendo o país cobrar mais impostos dos cidadãos brasileiros. Os países que sofreriam as consequências da saída da Grécia da zona do euro seriam os próprios países nessa zona. Se o Brasil estivesse nessa zona, a saída da Grécia poderia significar uma quebra em sua economia, podendo fazer com que entrasse em uma crise também, ou, por outro lado, abriria um precedente para ele abandonar o euro. Muito obrigado, doutor. E assim, senhor... Sim, senhor diretor. Ok, tudo bem. Fui informado que surgiu mais uma pergunta para o senhor. O que este assunto está relacionado com o conteúdo visto nas aulas do professor Regis? Bom, a crise grega e a brasileira são decorrentes de diversos fatores, mas principalmente que ambos governos gastaram mais do que podiam arrecadar, com isso levando ambos os países à crise ou à autodestruição do capitalismo. Essa autodestruição é recorrente principalmente da superprodução e do subconsumo. Na Grécia aconteceu parecido, porém, ao invés de acontecer superprodução e subconsumo, aconteceu o supergasto, ou seja, gastaram mais do que produzem, o que levou a diversas dívidas em que nunca puderam pagar. Muito obrigado. E essa foi nossa última pergunta do programa. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Jarbas, que auxiliou bastante no desenvolvimento do programa, devido ao seu vasto conhecimento no assunto. Gostaria de agradecer também todos os nossos telespectadores por terem nos assistido. Até sábado que vem.